Erasmo de Rotterdam, 1476, foi um teólogo, filósofo e humanista holandês, considerado uma das figuras mais importantes do Renascimento no norte da Europa. Seu nome completo era Desiderius Erasmus Roterodamus, e ele se destacou por suas críticas à corrupção da Igreja Católica, sua defesa da educação e de reformas religiosas, além de seu papel como um dos primeiros defensores do pensamento humanista. Erasmo é frequentemente associado ao movimento do humanismo cristão, que buscava harmonizar os ideais clássicos do Renascimento com os ensinamentos do cristianismo. Ele acreditava na importância da razão, da educação e do retorno às fontes originais da Bíblia para promover uma vida cristã autêntica e reformada. Obras principais: Elogio da Loucura, uma sátira mordaz que critica a hipocrisia e os abusos da igreja e da sociedade, escrita enquanto ele estava na Inglaterra, sob a influência de seu amigo Thomas More. Edição crítica do Novo Testamento em grego, um marco na história da teologia, pois incentivou a análise crítica das Escrituras e forneceu uma base textual para as futuras traduções da Bíblia. Manual do Cavaleiro Cristão, um guia espiritual que encoraja a prática de uma vida cristã virtuosa e pessoal, sem excessos cerimoniais. Ideias e influência. Erasmo acreditava em uma reforma pacífica da Igreja, rejeitando os métodos radicais ou revolucionários. Ele se opôs a figuras como Martinho Lutero em alguns aspectos, especialmente na questão do livre-arbítrio, mas compartilhou a crítica à corrupção e aos dogmas rígidos da Igreja. Seu trabalho influenciou o pensamento teológico, educacional e político da Europa durante os séculos seguintes. Apesar de sua busca por reformas, ele preferiu permanecer dentro da Igreja Católica e nunca aderiu oficialmente ao movimento protestante. Seu ideal era a unidade cristã baseada na racionalidade, no diálogo e na pureza dos ensinamentos originais. Erasmo morreu em Basileia, na Suíça, em 1536, deixando um legado de pensamento crítico e reforma cultural que ecoa até hoje. Erasmo de Roterdã foi uma figura central do humanismo renascentista, e suas ideias refletem uma síntese entre o pensamento clássico e os valores cristãos. Ele buscava reformar a Igreja Católica de forma pacífica e enfatizava a importância da educação, do retorno aos textos originais e da vivência cristã autêntica. Abaixo estão suas principais ideias explicadas com mais detalhes. 1. Humanismo cristão. Erasmo era defensor de uma forma de humanismo que valorizava tanto a cultura clássica quanto os ensinamentos de Cristo. Ele acreditava que os valores clássicos, como a busca pelo conhecimento e pela virtude, poderiam enriquecer a fé cristã. Para ele, o cristianismo não deveria se limitar a rituais ou dogmas, mas ser uma prática moral e espiritual baseada no exemplo de Cristo. Educação e erudição. Ele via a educação como a chave para a reforma da igreja e da sociedade. Defendia que o estudo das línguas clássicas, grego, latim e hebraico, era essencial para compreender as escrituras em sua forma original. Suas edições críticas dos textos bíblicos visavam purificar a mensagem cristã de interpretações equivocadas acumuladas ao longo dos séculos. Erasmo também era crítico dos sistemas educacionais de sua época, que ele considerava obsoletos e mecânicos. Em vez disso, defendia métodos que incentivassem o pensamento crítico e o aprendizado prático, como o estudo da ética e da literatura. Reforma da Igreja. Embora crítico da Igreja Católica, Erasmo rejeitava rupturas violentas como as promovidas por Martinho Lutero. Ele acreditava que as reformas deveriam ser feitas de dentro da Igreja, por meio da renovação espiritual e da educação. Suas críticas focavam em a corrupção do clero e a ganância material da Igreja. A supervalorização de rituais externos como peregrinações e relíquias em detrimento da verdadeira espiritualidade. A necessidade de uma relação direta entre o fiel e Deus, sem a intermediação excessiva de padres ou hierarquias religiosas. Apesar disso, ele permaneceu leal à Igreja Católica, pois temia que divisões religiosas levassem ao caos social e político. Livre-arbítrio e fé. Erasmo escreveu contra a visão de Lutero sobre a predestinação, defendendo o livre-arbítrio humano em sua obra Sobre o Livre-Arbítrio, 1524. Ele argumentava que, embora a graça de Deus fosse essencial para a salvação, os seres humanos tinham liberdade para escolher suas ações e colaborar com a graça divina. Essa visão contrastava com a doutrina luterana, que enfatizava a incapacidade do homem de contribuir para a sua própria salvação.
Teste 5. Crítica à hipocrisia e à superstição. Em sua obra mais famosa, Elogio da Loucura, Erasmo utiliza a sátira para criticar o comportamento hipócrita de líderes religiosos, políticos e intelectuais. Ele ridiculariza a busca pelo poder e riqueza entre os clérigos, as práticas supersticiosas que afastavam os fiéis da essência do cristianismo, o comportamento egoísta e mundano que contradizia os ensinamentos de Cristo. 6. Pacifismo. Erasmo também era um pacifista convicto. Em suas obras, como A Educação do Príncipe Cristão, ele argumentava que a guerra era incompatível com os ensinamentos de Cristo. Ele criticava duramente os governantes que usavam a religião como justificativa para guerras e incentivava a resolução de conflitos por meio da diplomacia e do diálogo. 7. Relação com a teologia e o ceticismo moderado. Embora profundamente religioso, Erasmo demonstrava um ceticismo moderado em relação aos dogmas e às disputas teológicas de sua época. Ele acreditava que muitas questões teológicas eram irrelevantes para a prática cristã e defendia um foco maior na ética e no comportamento. Conclusão: Erasmo era, acima de tudo, um reformador intelectual e espiritual, cuja obra buscava guiar os cristãos para uma vida mais autêntica e alinhada aos ensinamentos originais de Cristo. Ele acreditava que a razão, a educação e a espiritualidade podiam transformar a sociedade sem rupturas violentas, mas sim pela persuasão e pelo exemplo moral. Suas ideias foram revolucionárias, moldando tanto o pensamento religioso quanto o secular da Europa renascentista. Resumo de Elogio da Loucura. Elogio da Loucura, em 11, escrito por Erasmo de Roterdã, é uma obra satírica e crítica que aborda os costumes, crenças e instituições de sua época, especialmente a igreja, a política e a sociedade. Narrado pela própria Loucura, que se apresenta como personagem central, o livro utiliza o humor e a ironia para expor os vícios humanos e propor uma reflexão sobre a verdadeira sabedoria. Estrutura e temas principais. Introdução e defesa da loucura. A loucura personificada assume o papel de oradora e começa elogiando a si mesma como uma força essencial na vida humana. Ela argumenta que todas as pessoas, de uma forma ou outra, dependem dela para serem felizes, desde os mais humildes até os poderosos. A loucura afirma que sem ela não haveria amizade, amor ou mesmo a continuação da vida, já que todas as relações humanas envolvem algum grau de ilusão. 2. A loucura nas instituições e na sociedade. Erasmo critica como a loucura permeia diferentes esferas da sociedade. Religião. A loucura ironiza a hipocrisia do clero, a busca por poder e riqueza e as práticas supersticiosas que muitas vezes se distanciam dos ensinamentos cristãos. Os teólogos são retratados como figuras que complicam questões simples da fé para parecerem mais eruditos. Política. Governantes são criticados por seu egoísmo, corrupção e incompetência, agindo mais para satisfazer seus interesses do que para o bem do povo. Intelectuais, filósofos e acadêmicos são retratados como vaidosos e muitas vezes desconectados da realidade, preocupados apenas em parecer sábios. 3. A loucura como fonte de felicidade. Erasmo argumenta que a felicidade humana depende de ilusões. Muitas pessoas preferem viver em negação ou acreditar em falsidades confortáveis a encarar a dura realidade. Segundo a loucura, até mesmo os sábios precisam dela para suportar a vida. 4. Cristianismo e a loucura divina. Na parte final, a loucura se aprofunda na crítica religiosa, mas também oferece uma reflexão teológica. Erasmo sugere que há uma forma de loucura divina no cristianismo verdadeiro. A fé em Deus exige simplicidade, humildade e desapego do mundo, qualidades que os poderosos e os sábios frequentemente desprezam. Ele contrasta a loucura mundana, associada ao orgulho e à ganância, com a loucura espiritual relacionada à caridade e ao amor. 5. Conclusão ambígua. A loucura encerra seu discurso, deixando a interpretação ao leitor, questionando se suas críticas devem ser levadas a sério ou apenas como um jogo retórico. Essa ambiguidade é característica da obra, que combina humor e profundidade filosófica. Importância e legado. Elogio da loucura. É uma crítica ao mundo renascentista, mas também uma reflexão universal sobre a condição humana. Sua linguagem leve e irônica permitiu que Erasmo abordasse temas delicados sem ser diretamente confrontado, embora tenha atraído tanto admiração quanto censura. A obra permanece relevante por suas observações sobre hipocrisia, poder e a busca pela verdadeira sabedoria.
As ideias e obras de Erasmo de Roterdã geraram reações diversas e intensas entre seus contemporâneos, refletindo o contexto tenso e dinâmico da Europa renascentista. Ele foi amplamente admirado por sua erudição e crítica perspicaz, mas também enfrentou oposição significativa devido à sua postura reformista e ao tom satírico de sua escrita. A recepção de sua obra pode ser entendida em três contextos principais: admiração, controvérsia e rejeição. Erasmo foi celebrado como uma das mentes mais brilhantes de sua época. Ele era considerado o príncipe dos humanistas e foi admirado por humanistas e acadêmicos. Sua abordagem inovadora de combinar o humanismo clássico com o cristianismo atraiu muitos estudiosos. Seu trabalho sobre os textos originais da Bíblia e sua defesa da educação foram vistos como marcos importantes no pensamento humanista. Reformadores moderados. Muitos que buscavam reformar a igreja sem romper com ela viam em Erasmo uma inspiração, especialmente por sua ênfase no retorno à espiritualidade genuína e na educação como meio de transformação. Controvérsia. A postura moderada de Erasmo, que buscava reformar a igreja sem se alinhar completamente aos movimentos reformistas, fez dele uma figura ambígua e polêmica. Relação com os protestantes. Martinho Lutero inicialmente admirava Erasmo, especialmente por suas críticas ao clero corrupto e sua edição do Novo Testamento em grego, que influenciou traduções protestantes da Bíblia. No entanto, os dois entraram em conflito devido a diferenças fundamentais. Lutero defendia uma ruptura radical com a Igreja e enfatizava a predestinação e a salvação pela fé, enquanto Erasmo insistia no livre-arbítrio e rejeitava mudanças drásticas. A disputa culminou em obras polêmicas, como Sobre o Livre-Arbítrio, a Erasmo, e o Sobre a Vontade Escrava, Lutero. Reação católica. Embora Erasmo permanecesse fiel à Igreja Católica, ele foi acusado de fomentar o cisma protestante. Seus críticos afirmavam que suas críticas públicas ao clero e suas traduções bíblicas encorajavam hereges. Após sua morte, algumas de suas obras foram incluídas no Index Librorum Prohibitorum, Índice de Livros Proibidos da Igreja Católica. Tanto católicos quanto protestantes extremos rejeitaram Erasmo em diferentes momentos. Protestantes radicais, eles o consideravam tímido e comprometido demais com a hierarquia da Igreja. Acusavam-no de não ter coragem de aderir plenamente à reforma. Católicos conservadores. Ele foi visto como uma ameaça por questionar práticas tradicionais e por sua insistência no estudo crítico das Escrituras, algo que desafiava interpretações tradicionais. Conclusão. Erasmo se viu em uma posição desconfortável entre as facções religiosas e intelectuais da época. Sua tentativa de promover a reforma sem revolução lhe trouxe tanto aliados quanto inimigos. Apesar disso, ele manteve uma visão consistente de que o diálogo racional e a educação eram os melhores caminhos para o progresso. Seu legado, no entanto, transcende as disputas de seu tempo, consolidando-o como uma figura central do humanismo renascentista e um símbolo de reforma pacífica.